só, a gente pode entender aqui claramente nessa lição aqui, né? Moisés era totalmente diferente, né? Por mais que esses aqui eram israelitas, né? Por mais que sejam israelitas, um povo escolhido, um povo que estava debaixo da promessa de Deus, um povo que Deus, né, com mão poderosa, com poder e glória, resgatou do Egito, operando, realizando sinais e prodígios maravilhosos, né, diante de Faraó, né? Por mais que eles, né, sejam um povo eleito, um povo amado por Deus, um povo, enfim, um povo bendito por Deus, que eles pertenciam sim ao povo de Israel, né? Eles estavam, enfim, procedendo de uma maneira que estava desagradando muito a Deus, né? Enfim, a maneira que eles procederam, a maneira que eles se posicionaram em relação ao mal, em relação a uma ordenança, a uma determinação divina, né, estava totalmente errado. Então, isso confirma aquela tese, aquela teoria que nem todo que diz Senhor, Senhor, né, aquela afirmação, entrará no reino de Deus. Aquela tese antiga, né, que nem todas as pessoas, né, que se dizem cristãos, que são considerados cristãos, de fato são íntegros diante de Deus, né? Nem todo mundo que sai por aí carregando uma Bíblia, usando gravata, saia no tornozelo, né, cabelão no glúteo. Nem todo mundo que está aí, né, pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho, se dizendo servo de Deus, se dizendo pastor, se dizendo crente, nem todo mundo está agradando a Deus. Nem todo mundo agrada ao Senhor. Enfim, a não ser aqueles que perseveram. Igual aqui, ó, Caleb, ó. Porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Você pode ver que Deus se indignou tanto com eles, né, por causa da atitude deles, né, por causa daquela atitude, que os vetou da bênção da terra prometida, né, que os excluiu da bênção, né, que os destituiu. Deus os exonerou, Deus os desclassificou, né? Deus os rejeitou, ou seja, Deus classificou eles como maus, como ímpios, né? Como a própria palavra fala aqui, ó, isso aqui é a palavra de Deus, né? Moisés era um instrumento de Deus, Moisés era um profeta que Deus falava tanto diretamente com ele quanto através dele. E convenhamos, naquela época, né, nessa época aqui, por isso que eu falo, eu achei injusto, eu acho que Moisés não merecia ser punido por causa da negligência dos outros. Eu acho que Moisés não deveria ser taxado, classificado como os ímpios, com os ímpios, por causa das atitudes dos ímpios. Porque Moisés era muito santo, Moisés era muito consagrado, Moisés era muito reto, era muito santificado, Moisés era uma bênção, você está entendendo? E, de repente, até ele, né, chegou a ser privado das bênçãos de Deus por causa dos outros. Como o próprio Deus falou aqui, ó, certamente nenhum dos homens malignos dessa geração perversa. Deus classificou eles malignos porque exatamente por eles não terem confrontado o mal, exatamente por eles não terem lutado contra, você está entendendo, a iniquidade. Exatamente por eles terem se acovardado, né? E por eles terem prevaricado, você está entendendo, nessa questão. E isso acontece com a gente também, por isso que eu falo, queridos, nós só seremos considerados retos. Presta atenção no que eu estou falando com você. Eu estou falando aqui da parte de Deus. Eu
estou falando aqui do Espírito Santo, eu não estou brincando, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é stand-up, tem nada de stand-up, nada de showbiz, eu já falei para você, eu não sou... eu não sou figurinha da internet. Já falei para vocês. Eu posso até ser influenciador da internet. Porque a partir do momento que a gente está expondo nossas opiniões, sejam elas benignas ou não, nós estamos influenciando alguém. Você sabe disso. É mais fácil as pessoas se influenciarem pelo mal do que se influenciarem pelo bem. Mas eu não sou estrelinha, figurinha de internet não, meu amigo. Você está entendendo? Não sou famosinho do evangelho, não. Eu não sou estrelinha, não sou artista, não. Você está entendendo? Eu estou falando aqui de Deus para vocês. Por que você acha que eu sofri tantas lutas? Por que vocês acham que eu já enfrentei tanta injustiça, tanta perseguição, tanta tribulação, que a minha vida é um milagre? A minha vida é um milagre. Eu sou um milagre de Deus. As pessoas olham para mim assim. As pessoas olham para mim assim, me veem bem, né? Me veem dessa maneira assim, saudável, enfim, forte, vigoroso, viril. As pessoas não têm noção o quanto que eu já sofri nessa vida, o quanto que o inimigo já se levantou contra mim, o quanto já tentaram me matar, o quanto já tentaram contra a minha vida. Por causa dessa obra. E mesmo assim eu estou aqui até agora falando. E mesmo assim, não teve nada nesse mundo, não teve mal nenhum, não teve força maligna nenhuma que me fez desistir. Você está entendendo? E quando eu falo de ir embora do estado do Espírito Santo, querer viver em outro lugar, eu não estou falando de desistir de ser um servo de Deus. Porque tem hora que a gente tem que ser sensato também, você está entendendo? Tem hora que a gente tem que ter sensatez e prudência também, né? Porque se eu estou num lugar onde está todo mundo me perseguindo, todo mundo querendo meu mal, um lugar que está todo corrompido, você está entendendo? Nessa questão aí, nessa questão de combate às drogas, eu não achei ninguém até hoje para me apoiar. Nem entre o governo do estado, nem entre a associação dos evangélicos, nem entre os pastores, nem entre as personalidades, né? Nem entre as personalidades mais importantes da mídia, a imprensa, eu não achei ninguém para me ajudar. Você está entendendo? É só bofetada, é só cacetada, é só perseguição, é só luta, é só tribulação, é só dificuldade, é só injustiça e ficar aqui fazendo o quê? Jesus falou, quando te perseguirem num lugar, quando você estiver sofrendo tribulações e injustiças num lugar, né, segue adiante, segue em frente para outro. Se desloca dali, sai dali. Você está entendendo? Então, é isso que está acontecendo. Quando eu falo, às vezes, de querer ir embora daqui, de querer entrar no Provita, que é necessário, né? Depois eu quero até discutir sobre isso de novo. Quando eu falo de querer, né, viver em outro lugar, não estou querendo desistir de ser um servo de Deus. Que bom se eu tivesse apoio, ajuda, né, o apoio necessário. Que bom se eu tivesse assistência do Estado, né? Enfim, o apoio, você está entendendo? Suficiente, pelo menos suficiente, das igrejas, dos pastores, dos evangélicos, para mim ficar aqui e lutar. Ficar aqui, né? E desenvolver o projeto aqui, desenvolver meu ministério aqui. Ficar, né? E realizar a obra de Deus. Seria muito bom, né? Seria ótimo, mas, enfim, são 20 anos lutando contra as drogas aqui, né? E eu nunca recebi a ajuda de ninguém. Então eu acho que o mais prudente que me cabe, que me resta, é querer sair daqui e viver em outro lugar, né? Mas isso não significa que eu esteja desistindo, isso não significa que eu esteja mudando de opinião, que eu esteja mudando de consciência, você está entendendo? E que eu esteja errado. Não, não significa que eu esteja errado. Muito pelo contrário.
Eu estou totalmente certo, totalmente convicto. Eu creio que essa é a palavra de Deus, essa, né, é a profecia de Deus para esse século, essa é a doutrina do Espírito Santo verdadeira que está sobre a terra, essa é a obra de avivamento, você está entendendo, de Deus. Aleluia. Mas então, gente, é como eu estou dizendo, isso não é brincadeira, né? Você pode ter certeza do que eu estou falando aqui. Nós só seremos considerados servos do Senhor. Nós só seremos considerados íntegros diante de Deus, né, se nós nos posicionarmos contra o mal com legitimidade. Não tem jeito, você pode ver aqui, ó. A não ser Caleb, filho de Jefone, filho de Jefoné. Ele verá essa terra maravilhosa, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Né? Também, até contra mim o Senhor se indignou por causa de vós, dizendo, você também não entrará ali. Ou seja, duas situações aqui que a gente pode, duas lições maravilhosas aqui, que a gente pode encontrar, né, nesse capítulo 1 de Deuteronômio, falando sobre essa situação, falando sobre essa questão. Olha só que impressionante, nós só seremos servos de Deus se nós nos posicionarmos contra o mal, se nós pelejarmos contra o mal, se nós combatermos o mal com legitimidade e com integridade. Nós, você está entendendo, só estaremos agradando a Deus, só estaremos nos distinguindo diante do Senhor dessa forma. Dessa forma, senão senão nós não teremos diferença nenhuma do mundo. O mundo já é assim. O mundo que já vive prostrado ao mal, o mundo que já vive submisso ao mal, o mundo que já vive, você está entendendo, na conivência, na omissão. O mundo que já vive dessa maneira. Então, se nós também procedermos assim, né, nós não teremos nenhuma diferença. Como eu falei para você, se a nossa justiça não exceder a justiça do mundo, de maneira nenhuma entraremos no reino de Deus. Não vos conformeis com o mal. Não vos conformeis, não aceitem o mal. Não vos conformeis com esse mundo. Renovai-vos. Renovai-vos. Ou seja, pelejai pela mudança. Lutai pela transformação. Né? Isso que nos distingue, isso que faz a diferença nas nossas vidas, isso que nos torna servos de Deus. Você pode ter certeza, então, que eu estou falando com você aqui é do Espírito Santo. Eu sou um servo de Deus, eu sou ministro de Deus, sou profeta do Senhor também. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou artista? Você acha que eu estou brincando? Com todo respeito eu falo aos artistas, né? Muitos artistas aí também, né, que fazem coisas importantes, né? Só que é o que eu estou falando, né, de uma coisa muito mais séria, uma coisa muito mais, né, maravilhosa, uma coisa muito mais essencial do que qualquer outra coisa, né? Então, se nós não nos posicionarmos contra as obras do diabo, principalmente nesse século, meu amigo, você pode ter certeza, essa Jericó que tem que ser derrubada, essa Jericó que tem que ser queimada, essa Jericó que tem que ser condenada, que tem que ser subvertida, que tem que cair por terra, essa Jericó são as drogas, você pode ter certeza. Só que aqui, como eu estou falando, dois fatores aqui, né, que fazem toda a diferença, que contribuem muito para que haja essa negligência do povo de Deus em relação às drogas, em relação à corrupção, em relação ao mal. Dois fatores aqui. Ó, primeiro, eles temeram, né? Eles olharam para o inimigo e temeram, né? Se você observar, eles mesmos, né, estavam se fundamentando, né,
eles mesmos estavam se fundamentando, né, em rumores, em boatos. É como eles mesmos disseram aqui, ó. Como eles mesmos disseram aqui, ó. Ó. É como eles mesmos disseram aqui, né? Que disseram para eles, né? Ó. Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins, ou seja, alguns não tinham nem visto. Alguns não tinham nem constatado se era esse bicho todo mesmo. Literalmente. Alguns não tinham nem constatado, alguns não tinham nem observado se era esse perigo todo mesmo, se era esse poder mesmo todo. Eles estavam fundamentados em quê? Né? Ó, naquilo que diziam, né? Naqueles boatos, naqueles rumores. E isso acontece muito em relação às drogas, né? Já reparou? Isso acontece muito, né? Não sei o quê. Não, eles são terríveis. Aqui, ó. Versículo 19 do capítulo 1, ó. E caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto. Né? Ou seja, eles são grandes, eles são fortes, eles são terríveis, eles têm muito poder, né? Eles têm muita estrutura, eles têm muita condição, eles têm muito domínio, eles são muito grandes, eles são muito fortes. Mas era por isso mesmo que Deus estava querendo derrotá-los. É por isso mesmo que Deus estava querendo destruí-los. É por isso mesmo que eles tinham que ser destruídos, que eles tinham que ser derrotados. E quem faria isso? Né? Quem faria isso? Quem tinha que fazer isso? Alguém tinha que fazer. Né? Será que se Moisés ou qualquer outro, né, em outra época, fazer uma comparação aqui, será que se eles tivessem selecionado os babilônicos, né? Os ímpios, os depravados de Babilônia, para invadir Canaã, será que eles topariam? Será que se tivessem recrutado os sodomitas de Sodoma e Gomorra, né? Os promíscuos, os levianos, os libertinos de Sodoma e Gomorra, né? Será que se tivessem convocado os malignos, perversos, cruéis filisteus, abomináveis filisteus, para invadir Canaã, para derrotar Canaã, será que eles topariam? Claro que não, tinha que ser o povo de Deus mesmo. Quem vai ter essa obrigação, essa missão? Nós que somos servos de Deus. Se não sendo a gente, quem vai fazer isso? Né? Não sendo nós que vamos ter essa atitude, enfim, que vamos nos organizar, que nos uniremos, né? Que pelejaremos, que batalharemos, combateremos contra esse mal, quem o fará? Você está entendendo? Tem que ser nós mesmos. Então, eles olharam para os perigos, olharam para a estrutura do inimigo, para a força do inimigo, olharam para o poder do mal e esqueceram do poder de Deus. Eles creram mais no inimigo, creram mais no inimigo do que no próprio Deus, que já tinha realizado tantas coisas maravilhosas. Você pode ver que eles não tiveram nem perdão, não tiveram nem desculpa, né? Você pode ver que depois eles reconheceram, né, que erraram e disseram: olha, nós pecamos contra o Senhor e agora a gente está disposto a fazer a vontade dele. Você pode ver que Deus não aceitou. Porque não tinha desculpa. Tem coisa que não tem desculpa, meu amigo. Tem coisa que não tem desculpa. Tem coisa que não tem perdão. Tem coisa que é inadmissível. Como que a igreja que se diz santa, que tem por base, fundamento maior, o Evangelho de Cristo, como que a igreja que é santificada, como que uma igreja que representa a santidade de Deus,
né? Que anuncia o nome de Jesus, que conhece a palavra, que conhece as escrituras, né? Como que uma igreja que conhece a palavra de Deus, né? Que conhece o evangelho, que entende o evangelho, né? Vai tolerar um negócio desse, vai compactuar com um negócio desse, vai se sujeitar a um negócio desse, um negócio tão maligno, um negócio tão perverso, um negócio tão uma coisa tão nociva, né? Que são as drogas. Ou seja, é inadmissível, ainda mais considerando, né, serem eles testemunhas do poder de Deus, ainda mais considerando que eles eram conhecedores do poder de Deus, eles estavam ali sendo agraciados por Deus, eles estavam ali provando desse poder, eles estavam ali contemplando essa glória. Não tem desculpa. O homem, quando conhece o evangelho, o homem, quando sabe o que é certo, o que é errado, né? O homem, quando conhece a lei, o homem, quando conhece as escrituras sagradas, quando conhece a palavra, ele não tem desculpa, você está entendendo? Não tem tolerância nessa questão, né? Então esse tipo de omissão aqui é considerado inadmissível. Esse tipo de atitude aqui que os israelitas tiveram em relação ao mal, você pode ver que Deus considerou tão grave que os destituiu, né? Deus os privou, Deus os vetou, Deus, né, os expulsou da bênção, Deus os classificou malignos e perversos. Exatamente porque eles conheciam, não tinha desculpa. O próprio Moisés falou com eles aqui, ó. Pelo amor de Deus, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês que viram tudo que Deus fez. Vocês que testemunharam tudo, vocês que conheceram, que provaram desse poder extraordinário, vocês não têm desculpa. Depois eles reconheceram, né? Depois eles quiseram se redimir, eles quiseram, né, fazer a incursão, eles quiseram, né, fazer o combate depois, eles quiseram acatar a ordenança de Deus depois, mas depois Deus já, ó, agora também quem não quer sou eu. Agora quem não quer sou eu. Então, uma coisa, você está entendendo? Uma coisa que a gente pode entender aqui, são dois fatores que contribuem muito para essas negligências acontecerem. O medo, eu sempre falo isso, o receio de sofrer uma retaliação, né? O medo, você está entendendo? Do inimigo, né? O medo da força, da potestade, da potência, o medo, o receio, o temor do poder das trevas, que também nós não podemos tentar a Deus. O próprio Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Nós temos que ser simples como as pombas, né? E prudentes como as serpentes, né? Jesus ele exortou a lutarmos contra as obras do diabo, mas também com prudência, com sensatez, né? Claro que nós precisamos ser sensatos, temos que ser sensatos, temos que ser prudentes, né? Mas, enfim, louvado seja o nome do Senhor, nós não podemos deixar de agir, né? Então tem a questão aqui, tem essa questão, o medo do mal, que isso é importante também, mas nós temos que nos fundamentar no poder de Deus, ou seja, colocar a lei para cima deles. Porque quando Josué invadiu Jericó, na outra ocasião, né? Na outra ocasião, quando eles pelejaram contra Jericó, eles levaram o quê? Eles levaram, né, as trombetas. A trombeta naquela época representava o quê? Né? Aquele chifre de carneiro representava o quê? Era um instrumento utilizado para adoração. Era um instrumento de louvor. Era um instrumento utilizado para adoração. Então eles tinham ali a trombeta e levaram também a arca.
A arca fala do quê? A arca simboliza o poder de Deus, simboliza a unção, simboliza a graça, simboliza o Espírito Santo de Deus. Né? Eles levaram uma arca, né? Eles levaram as trombetas, ou seja, tem que ter adoração, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, tem que ter sinceridade. Não pode ter hipocrisia, não pode ter corrupção, né? Não pode ter fraude, não pode ter negligência, e tem que ter o poder de Deus, tem que ter o clamor a Deus, né? Tem que ter a unção de Deus no nosso meio. Esse é o fator que faz toda a diferença. Então, queridos, eles temeram, eles não confiaram no poder de Deus. Isso se tornou grave, né? Isso se tornou, enfim, uma negligência grave diante de Deus, e eles foram incrédulos também, né? Eles foram incrédulos. E outra coisa também que impede as pessoas, muitas vezes, de fazer a vontade do Senhor, uma coisa que impede muito as pessoas de lutarem contra o mal é isso aqui, ó. Josué, você vem aqui no livro de Josué, aqui no capítulo 6, olha só o que está escrito aqui, ó. No versículo 19, ó. Porém Jericó será condenada à destruição, ela e tudo quanto houver nela. Você está entendendo? Ó, Deus condenou a cidade à destruição. E aqui na frente ele fala assim, ó: então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e tragam, enfim, destruição sobre o arraial de Israel. Porém, toda a prata e o ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor, e deverão estar, né, junto ao seu tesouro. Vocês estão entendendo aqui? Ou seja, eles não podiam pegar nada, eles não podiam, você está entendendo? Extrair nenhum benefício daquilo ali, a não ser das coisas destinadas ao tesouro, né? As coisas destinadas à obra de Deus, as coisas destinadas, você está entendendo? Para essa finalidade. Mas, de um modo geral, né? Tudo aquilo ali deveria ser destruído. Mas Acã, né? Cobra Acã, o que ele fez? O Acã, sempre tem um Acã no meio do povo de Deus, né? Que é ganancioso, que é corrupto, né? Que acha que não tem nada a ver, acha que é só um joguinho aqui, é só um correzinho ali, né? Acha que é só um esqueminha aqui, né? Não tem nada a ver, e não sei o que. Opa, eu sou um servo de Deus, Deus está no negócio, ninguém está vendo, é de chavadinho, é discretinho, né? É organizadinho, não tem nada a ver, você está entendendo? Sempre tem um Acã no meio. Sempre tem um Acã no meio do povo de Deus. Você pode ter certeza disso. Sempre tem um Acã, né? Que é ganancioso, que é corrupto, que quer obter benefício da iniquidade, né? Quer se beneficiar da iniquidade. E olha só a destruição que houve depois, né? Por causa da atitude negligente, por causa do erro de Acã, todo Israel pereceu. Você pode ver que Josué depois ficou desolado, né? Josué ficou desolado, ele ficou, enfim, muito triste, né? Rasgou as vestes, jogou terra por cima, jogou cinza por cima de si, terra, né? Ficou desolado, jejuou, não quis saber de nada mais, né? Tamanha destruição que houve, né? Tão grande que era a destruição que Israel sofreu. Por quê? Por causa da iniquidade. Então é por isso que muitas vezes, né,
Por isso que muitas vezes o povo não luta contra as drogas. Por isso que as igrejas, olha, você pode, meu irmão, ver se você não crê, se você não crê pela fé no que eu estou falando aqui, reflete, considera pelo menos pela lógica. Se você não quer crer pela fé, não quer aceitar isso pela fé, que é fato, né? Pelo menos pela lógica, pela razão, você está entendendo? Vê se isso não tem sentido, né? Olha só, se você visitar igrejas, agora nessa época da pandemia, né? Agora nessa época da pandemia, não estão acontecendo tantos cultos, tantas reuniões, né? Por causa das medidas de precaução, mas eu já fiz esse teste, né? Eu já fiz essa avaliação, essa análise. Você pode visitar todas as igrejas, você pode visitar Batista, você pode visitar Maranata, pode visitar Assembleia, pode visitar Presbiteriana, Metodista, Quadrangular, você pode visitar todas as igrejas. E pode assistir todos os vídeos que tem no YouTube ou em qualquer outra plataforma digital. Você pode pegar todos os DVD que tem por aí de pregação. Você não vai ver nenhum pastor pregando contra as drogas. Por quê? Por que eles não pregam contra as drogas? Por que não se prega contra as drogas nesse país? Sendo que as drogas são o grande mal do país. Agora que aconteceu essa questão da pandemia aí, já está quase 100 mil mortes, né? Já estão com mais de 75 mil mortes no Brasil só no Brasil pelo coronavírus, né? Mas deu para abafar um pouquinho essa questão do coronavírus aí, que é muito grave também. Deu para abafar um pouquinho a questão da violência, né? Mas são mais de 60 mil mortes causadas no Brasil, assassinatos no Brasil. E dessas 60 mil mortes, enfim, quase 90% está relacionado diretamente com o tráfico, o narcotráfico. Ou seja, há muitos anos que o tráfico de drogas já é uma desgraça nesse país tão grande. É uma desgraça atroz, é uma maldição nesse país. Há muitos anos é um mal evidente, claro e evidente, e ninguém fala contra esse mal. Você já reparou isso? Fala balela, fala clichê, você está entendendo? Falam o que é superficial, falam o que não afeta, mensagem massageadora, mensagem manipuladora. Não se fala com legitimidade nesse país contra as drogas, né? Não se age com imparcialidade, com seriedade contra as drogas nesse país. Isso é o quê? Você está entendendo? Isso é o quê? Isso é corrupção. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Tem um monte com medo. Que isso é uma negligência também. Deixar de lutar contra o mal por temer o mal, por considerar o mal maior do que a lei. Considerar o mal mais forte do que a lei, do que o evangelho, né? E por considerar também, mas aí vocês estão entendendo, é verdade, por temer o mal, os principais motivos que geram essas negligências e essas prevaricações nesse setor, né? Uns por receio, por medo de sofrer represália, que é considerado um mal grave também. Quando a gente tem medo de fazer o que é certo, quando a gente deixa de lutar contra o mal por ter medo de fazer o que é certo, isso é uma iniquidade também. Você está entendendo? E outra coisa, por causa dos muitos acãs. Você pode ter certeza, a igreja não se levanta contra as drogas no Brasil, mas por causa da corrupção, por causa da conivência, porque tem um monte de acã nas igrejas. Sempre tem um acã ou outro que está levando um qualquerzinho por fora, você está entendendo? Então é o que eu quero falar para você. Amados, Jesus está voltando e nós precisamos, né,
nos unir contra esse terrível